Glória a Deus. Meus irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos que eu estou feliz nesta noite por poder estar aqui com vocês por mais uma vez no Parque Santa Teresa, honrando esse convite do pastor Vidal, juntamente com o seu corpo de obreiro, o pastor da igreja, o pastor Paulo. É um prazer atender o convite desses irmãos, poder viver a missionária Cicinha, essa abnegada serva de Deus. Prazer imenso poder estar aqui. Nesta ocasião, nós estamos aqui para falarmos da palavra de Deus, esse estudo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Vidal, do pastor Paulo, seus obreiros, pela iniciativa de mobilizar a igreja para estudar a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus. Isso é muito bom e é imprescindível que a igreja tenha essa preocupação de estudar a palavra, meditar na palavra, refletir na palavra do Senhor. Então nós temos aqui nessa primeira parte até 8h20, depois nós temos também o intervalo e depois a segunda parte. E eu até fico um pouco mais aliviado, porque quando o pastor me passou o material, eu fiquei preocupado, falei, não sabia quanto tempo teríamos para falar do assunto. E eu falei, pelo conteúdo, eu falei para minha esposa, não, acho que não vou ter, o tempo vai ser exíguo, mas chegando aqui eu pude ser informado que o tempo que teremos será suficiente para falarmos de todo o conteúdo que nos foi passado para meditar com os irmãos, refletir com todos vocês. Quem gosta de Bíblia, diga amém. Amém. Não é uma pregação, é um estudo. Nós vamos caminhar. Eu até gosto de fazer os dois, de pregar e também de ensinar quando temos oportunidade, mas muito mais eu gosto de aplicar a palavra no estudo, né, pastor Paulo? Que a gente trabalha mais os textos, o conteúdo, enfim, aprende a Bíblia com um pouco mais de detalhes. Eu gostaria de convidar os irmãos para se colocarem em pé, por favor. Vamos fazer uma breve oração e já iniciarmos aqui o estudo da palavra. Querido Deus, é no nome de Jesus Cristo que nesta noite nós estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui na Tua casa. Estamos aqui te adorando e te glorificando. A tua igreja se reúne, e essa igreja que se reúne nesta noite, ela veio, meu Pai, para ouvir a tua voz, para aprender a tua palavra, para crescer em graça e em conhecimento. Nesta noite eu quero te pedir, em nome de Jesus, que mais uma vez teu Espírito se manifeste no nosso meio, norteando a nossa vida, trabalhando nos nossos corações, abrindo a nossa mente para o entendimento do Senhor, para a compreensão da Tua palavra nesta noite. Tudo que será feito, falado, para a honra e para a glória do louvor do Teu santo e poderoso nome, que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se, por favor. Queridos irmãos, posso observar que os irmãos estão com as suas apostilas. Prazer rever o Wanderson aqui, uma alegria, um conhecido, um irmão, um amigo. É um prazer rever o Wanderson aqui entre nós. Os irmãos estão com as apostilas e irão acompanhar o estudo que nós passaremos a meditar nesta noite. O tema do mesmo fala sobre o plano da salvação, o plano de Deus para salvar a humanidade. E
O texto que nós temos para dar base, tudo aquilo que nós formos meditar e refletir nesta noite, está no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, texto muito conhecido, se não por todos, mas pela maioria da igreja, esse texto que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Amém. Graças a Deus. Então vejamos, irmãos. Você, meu prezado irmão e minha prezada irmã, que tem material aí, vai poder nos acompanhar. E aquele que não tem material, as referências, nós iremos citar as referências e trabalhar todas as referências, se não todas, mas a maioria, na medida do possível, conforme o Espírito de Deus nos direcionar. Então vejamos, salvação. Salvação é algo que todo homem nascido de mulher precisa alcançar. Para os estudiosos, os teólogos, os seminaristas, a palavra salvação é um termo grego que nós conhecemos por soteria, né? Aqueles que estudam a doutrina da salvação conhecem a mesma pela palavra grega soteriologia. Então vejam que na introdução nós temos aqui estudo nos dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e por isso a função da Bíblia é nos apresentar o plano que Deus elaborou para salvar o homem. Então, os irmãos e as irmãs, percebam desde a introdução que Deus planejou a salvação de todo homem nascido de mulher. Seu papel é apresentar Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. O caminho para o céu é ensinar como o homem evita o inferno, a perdição. Primeiro tópico deste estudo, nós temos aqui subtítulo que nos diz o homem em seu estado original. E é aqui que nós começaremos a caminhar sobre essa reflexão para tratarmos deste assunto de suma importância sobre o plano da salvação. Bendito seja Deus. Acompanhe comigo o raciocínio, por favor. O pecado não começou com o homem. Então, os irmãos, memorizem bem isso. Ele já existia no mundo antes de Deus criar o homem. A criação do homem está relatada no livro de Gênesis, aí no capítulo 1, versículo 26 ao 31. Também no capítulo 2 e no versículo 7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então os irmãos percebam que o homem foi criação única e exclusiva de Deus.
Deus é o Criador do homem. Quando Deus cria o homem, o pecado já existia no mundo. E o homem, quando é criado por Deus, ele passa a viver no mundo, a existir, e o pecado também já existia. Então nós vamos detalhar essas questões um pouco mais para frente, mas nesse início eu quero avançar um pouquinho mais para a gente aproveitar o máximo de tempo possível. Então veja, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ao criá-lo, dotou de livre-arbítrio, isto é, de vontade própria ou capacidade de decisão. Então vejamos o que está escrito no capítulo 1, versículo 31 de Gênesis. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Ao criar o homem, os irmãos que estudam a palavra sabem disso, né? Então, não vou me deter muito nessas questões aqui, porque isso é a base, né? Então, ao criar o homem, Deus o dotou de livre arbítrio. Então, o homem passou a ter e a receber de Deus, quando foi criado, a liberdade de decidir, de escolher. Deus dotou o homem sua razão, o raciocínio, e aí ele passa a ter essa condição dada por Deus. Percebam, Deus declarou que o homem era bom. Logo, o homem era livre do pecado. O trabalho não é uma consequência do pecado. Então, nós estamos aqui considerando que quando Deus cria o homem, Deus dota o homem de livre-arbítrio, da liberdade de escolher, de decidir, de pensar, capacidade de raciocinar. Desde então, lá no Éden, quando Deus cria o primeiro homem, Adão passa a exercer algumas funções na terra. E isso, percebam os irmãos, que ocorreu antes da sua queda, antes do homem pecar. Gênesis capítulo 2, versículo 15 está escrito: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então percebam que o homem fora abençoado por Deus, e isso foi dado ao homem antes do mesmo pecar, cair em pecado. Então isso está bem claro na nossa mente, isso está bem claro na nossa ideia. A gente está aqui falando, tratando sobre salvação, e este primeiro subtópico, lembrando aos irmãos, fala-nos do homem em seu estado original, no início de tudo. Se nós fôssemos tratar com mais riqueza de detalhe esse tema, o plano da salvação, nós levaríamos aqui, o pastor Vidal, o pastor Paulo, não sei se concordam comigo, nós levaríamos no mínimo uns 3 ou 4 dias tratando desse assunto em seus pormenores. Mas esse conteúdo aqui que nós estamos estudando já é o suficiente para ampliar muito o nosso entendimento acerca
dessa questão sobre o plano da salvação. O relato da criação da mulher está em Gênesis 2, 18 e 25, e no versículo de número 25, nos mostra o estado de inocência do homem livre do pecado. Essa era a condição do homem no paraíso, lá no jardim do Éden. Qual era a condição? Primeiro, paz, alimento, comunhão com Deus, liberdade e pureza. Então, no estado da inocência, o homem desfrutava desses benefícios dados pelo Senhor. Percebam, vou repetir: paz, havia paz, o homem tinha alimento em abundância, de maneira gratuita, o homem desfrutava de comunhão com Deus, uma comunhão jamais vista por qualquer um de nós aqui. O homem tinha esse privilégio no estado de inocência antes de sua queda. Ele tinha liberdade e também pureza. Versículo 25, capítulo 2 de Gênesis, está escrito: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Todos nós somos sabedores que o texto está falando de Adão e Eva. Então, no estado da inocência, eles andavam nus no Éden, e aquilo não os incomodava. Não os incomodava, porque eles eram puros, tanto um quanto o outro. Eles ainda não tinham pecado. Isso não pode acontecer nos dias de hoje. Mas nos dias de Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham essa tranquilidade. Amém, irmãos? Está claro? Os irmãos estão entendendo? Vamos passar aqui para o próximo subtópico, que diz a entrada do pecado na experiência do homem. Então, primeiro nós vimos aqui o homem em seu estado original. Quando Deus criou o homem, quando Deus cria a mulher, a forma em que eles viviam antes de sua queda, antes de pecar, antes de desobedecer, sua criação, o Senhor dá ao homem livre arbítrio, e ao longo da sua existência antes da queda, ele desfruta da paz, do alimento, da comunhão com Deus, da liberdade, de toda a pureza que o próprio Senhor lhe proporcionava. E agora nós vamos ver a entrada do pecado na experiência do homem. Percebam, o homem foi criado sem pecado, como já consideramos aqui, mas não está livre da possibilidade de pecar. Os irmãos lembram que nós dissemos anteriormente que Deus dotou o homem de livre arbítrio? Então, o fato de Deus ter dotado o homem de livre arbítrio, isso tornou possível o homem pecar, porque ao homem coube decidir e escolher, conforme nós já consideramos. Então, os irmãos percebam que a possibilidade do homem pecar e transgredir por conta do livre-arbítrio era uma possibilidade iminente. Então era uma questão de decisão, de escolha. Bendito seja o nome do Senhor. O pecado estava presente no mundo e o homem possuía livres escolha, escolher o bem e o mal. Deus colocou o homem à prova e a ele coube
pôde escolher obedecer ou não a Deus. Então isso ficou sobre responsabilidade do homem, se ele obedece a Deus ou desobedece a Deus, por conta do livre-arbítrio. Eu quero abrir um parêntese aqui nesse instante para rapidamente dizer que hoje nós também estamos na mesma condição. Cada um de nós aqui fomos dotados de livre-arbítrio, e se estamos aqui nesta noite participando deste culto de ensinamento, nestas sextas-feiras que se seguem, e se somos servos de Deus e estamos aprendendo a sua palavra de maneira deliberada, foi por causa do exercício do livre-arbítrio que nós temos. Sim ou não? Claro que sim. Bendito seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17, está escrito o seguinte: E Deus ordenou o Senhor, Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ao homem foi facultado decidir e escolher pelo exercício do livre-arbítrio. Lá estava no Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tendo o homem o livre-arbítrio, coube a Deus alertá-lo. Você tem liberdade aqui para você fazer o que quiser, para você andar aonde você quiser. Mas se tem uma coisa que eu não aconselho fazer, é comer o fruto daquela árvore. Se um dia isso acontecer, os desdobramentos da tua decisão serão danosos. Deus avisa, Deus alerta. Eu acho Deus maravilhoso nessa questão, que ao homem Ele deu essa liberdade de decidir. Porque senão nós seríamos como robôs programados. O homem programa e ele atende aos anseios do homem conforme a sua programação. Isso para Deus, eu penso que seria muito chato, né, irmã Cicinha? Criar o homem e programar o homem. Porque se assim fosse, não haveria a contrapartida que Deus espera do homem. E qual é a contrapartida que Deus espera do homem quando o homem tem a liberdade de exercer o seu livre-arbítrio, ou seja, escolher, decidir? Contrapartida é que o homem obedeça a Deus, seja fiel a Deus, adore a Deus por livre, espontânea vontade, motivados pelo amor a Ele. Por isso que nós não somos programados. Isso não seria muito chato, né, pastor Paulo? Deu horário do culto, chegar na igreja, sentar, glória a Deus, glória a Deus, igual uns robozinhos, né, pastor? Seria muito chato, uma coisa rotineira. Deus não quis o homem assim. Então eu entendo que Deus dotou o homem de livre-arbítrio, deu essa capacidade de exercê-lo,
para que a contrapartida da fidelidade na adoração fosse por uma decisão deliberada de cada um de nós, por livre e espontânea vontade, por amor a Ele, por gratidão a Ele, por reconhecimento a Ele, por fidelidade a Ele. E isso é tão lindo, irmãos, isso é tão maravilhoso, e Deus se alegra disso, e Deus retribui o homem por isso. Então veja, nós temos um texto também que não está aí no material dos irmãos, mas eu lembrei-me quando estava estudando. Capítulo 19 de Êxodo, quem tem a Bíblia pode acompanhar, por favor. Capítulo 19, do versículo 4 ao versículo de número 6. Diz assim: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o Senhor estava dizendo a Moisés para transmitir essa mensagem ao povo de Israel aos pés do Sinai, que se o povo diligentemente, deliberadamente, por livre e espontânea vontade, decidisse escolher por servir ao Senhor, eles seriam beneficiados. Está escrito: vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Então, do que dependia isso? Da escolha do povo de Israel, sim ou não? Claro! Do bom exercício do livre-arbítrio que o próprio Senhor facultou ao homem, ao ser humano. Bendito seja o nome de Jesus. Está claro até aí, irmãos? Vamos caminhar um pouquinho mais. Quero aproveitar bastante esse tempo maravilhoso que nos foi confiado. Se Deus quisesse, Ele poderia ter evitado que o homem pecasse. Claro que poderia. Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas Ele não interferiu na vontade do homem. Deus não quis interferir, porque, como eu já disse, nós não somos robôs programados, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos criados por Deus e dotados de livre-arbítrio, e isso Deus respeita muito, porque assim fazendo estaria anulando o seu livre-arbítrio e colocando-o na posição de animal irracional, como um cachorro, como um gato, enfim. Deus dotou o homem de raciocínio, de inteligência. A narrativa da tentação e da queda do homem é apresentada no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao 14. Então, logo no primeiro versículo, nós vemos Satanás colocando em dúvida a palavra de Deus. E aí os irmãos sabem
que quando da ocasião que a serpente se aproxima de Eva, começa a persuadi-la, no afã de convencê-la que o melhor era pecar, comer do fruto. Ela vem com um argumento todo astuto: pode comer. Deus sabe que quando vocês comerem, vocês vão ficar igual a Ele não quer isso. E é essa razão que Ele privou vocês de comer deste fruto. Enfim, os irmãos sabem a história, o desfecho de tudo isso. Então vejamos que no verso de número 7 do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a consequência do pecado. O pecado foi consumado, a desobediência. Vamos ler o versículo de número 7 do capítulo 3 de Gênesis. Diz a palavra: então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Então, a partir do momento que eles comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tem muita gente que diz que era a maçã, mas a Bíblia não fala se era a maçã, se era a banana. A Bíblia fala de fruto. Há muitas especulações entre. Eu acho que mais uma especulação popular. Os teólogos mais sérios, eles não se arriscam nessas especulações, né? A Bíblia diz que é um fruto e nós sabemos que é um fruto e pronto, acabou. Que diferença vai saber se era maçã, se era banana, se era uma uva, se era uma pera? Para nós não vai fazer diferença alguma. Sabemos que era um fruto, que esse fruto era proibido. E eles comeram o fruto, desobedecendo a Deus, e pecaram, transgrediram. E as consequências, elas foram inevitáveis. Porém, lembrando aos irmãos que Deus já havia alertado a Adão acerca dos desdobramentos, se ele porventura viesse a desobedecer ao Senhor. Então os irmãos vejam que o homem ficou nu, descoberto diante de Deus. O fato dele fazer aventais de folha de figueira nos mostra desde o início o homem sempre procurou justificar-se a si mesmo diante de Deus através das suas próprias obras. As nossas obras são tão imprestáveis para cobrir as nossas nudez, a nossa nudez espiritual, como foram aquelas folhas que logo se secaram, perdendo a sua validade. Nós já consideramos aqui o versículo de número 7 do capítulo 3. E os irmãos vejam que, a partir do momento que eles perceberam que estavam nus, automaticamente Deus também, na sua onisciência, teve o desprazer de contemplar a desobediência de Adão e Eva. E a partir deste momento eles perdem o estado de inocência e eles tornaram-se pecadores diante da presença de Deus. E com isso eles começaram a notar que eles estavam nus diante do Senhor. E aí o homem, o Adão, tenta tomar uma medida para corrigir essa falha, para corrigir esse erro. Mas por mais que ele fizesse, que ele tentasse, seria debalde.
seria em vão. O pecado já havia sido cometido e a correção desse erro, desse pecado, não cabe ao homem, e sim ao Senhor. Eu aproveito o ensejo para dizer aos irmãos que é por isso que o plano de salvação, do qual nós estamos estudando nesta noite, o autor desse plano é o próprio Deus. Porque o homem não tem condição alguma de salvar-se por si mesmo. Adão até tentou na hora, né, irmã Cecília? Até que ele tentou pegar a folha da figueira e cobrir ele, cobrir a Eva, mas não adiantou nada. Isso acontece com a gente também, né? Quando a gente falha, quando a gente dá uma mancadinha na presença de Deus, a gente comete alguma transgressão, a gente na hora pensa em o que fazer, tentar dar um jeito aqui. Tem gente que vive assim o tempo todo na presença de Deus, disfarçando, tapando só com a peneira, achando que está enganando, achando que está tendo êxito, vivendo em disfarce a vida inteira. Os pecados escondidinhos, aquelas coisinhas que o pastor não vê, que os irmãos não vê, que o pai não vê, que a mãe não vê, que ninguém vê. Aleluia. Aí ele vai lá, comete pecado, aí dá um jeitinho aqui, um jeitinho lá, dá uma camuflada, disfarça, joga debaixo do tapete e pensa que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Porque diante dos olhos de Deus não escapa nada. Lembrei de José, não está aqui na lição. Lembrei de José quando ele estava lá na casa de Potifar, né? Sendo tentado pela mulher daquele homem. Ninguém estava lá, irmão Paulo. Ninguém estava lá. Só havia os dois ali, ele e ela. E ela toda sensual, toda sedutora, investiu em José. José podia ter caído no pecado e depois ter disfarçado, depois ter agido como se nada tivesse acontecido. Porém, o temor de Deus era tão grande na vida de José que ele olha para um lado, não viu ninguém, olha para o outro, não viu ninguém, olha para a retaguarda, não viu ninguém, olha para frente e vê aquela mulher sedutora, cheirosa, linda, bela, maravilhosa, se jogando para cima dele. Vem, José, deita-te comigo. José podia ter dito: uau, é agora, tem ninguém aqui, estamos só nós dois. Entretanto, irmãos, José sempre soube que os olhos de Deus estavam sobre ele. E entre pecar ou não pecar, exercendo o seu livre-arbítrio, José decidiu correr, decidiu fugir. Muita gente hoje que precisa aprender com José, né, irmãos? Até me arrepio. Então percebam que entre pecar e não pecar, agradar ou desagradar o Senhor, para aqueles que temem a Deus, melhor é decidir
em agradar ao Senhor, ser fiel a Ele na beleza de toda a sua santidade. Bendito seja o nome de Jesus. Continuando, meus queridos irmãos, avançando um pouquinho mais, os irmãos percebam que no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis está escrito: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Estado de inocência foi embora por causa da desobediência. Quando eles pegam e notam que Deus está no jardim, como costumeiramente ele fazia, eles fogem da presença do Senhor. Então essa é uma das inúmeras evidências que a Bíblia nos diz, nos mostra que o pecado afasta o homem de Deus, mas não porque Deus quer se afastar do homem, mas por causa do próprio homem, pela vergonha, pelo peso de sua consciência. Está claro, irmãos? Deixa eu avançar um pouquinho mais. Então vejamos, capítulo 9, versículo 9 do capítulo 3. Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde está? Então vejam que Deus é quem busca o homem. Onde estás, Adão? O homem peca e foge da presença de Deus, mas mesmo em pecado, Deus não desiste do homem. Aleluia! Então vejamos que quando alguém peca e pensa que Deus virou as costas, isso é um engano do diabo. Não. Eu entendo que quando o homem desliza, peca na presença do Senhor, é aí que Deus se preocupa com esse homem, porque esse homem precisa dele, de salvação, de restauração. Então vejamos, para a gente encerrar aqui essa parte, porque já são quase 8h20. Então vejam que Lucas capítulo 19, versículo 10, está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Deus age dessa forma desde o Éden, desde quando Adão e Eva pecou. Ele vai atrás do homem para salvar o pecador, seja ele quem for, o mais vil pecador. Bendito seja o nome de Jesus. No versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos o chamado proto-evangelho, ou seja, a primeira apresentação do evangelho, ou a primeira promessa de um Salvador. Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz. Lá ele aniquilou todo o poder do diabo. Jesus teve o seu calcanhar ferido com a morte na cruz, mas essa ferida foi o remédio para a cura espiritual de toda a humanidade. Então Deus tomou a sua providência quando, ao êxito que o inimigo teve em fazer o homem pecar, induzir o homem a pecar e convencer o homem a pecar. Porém, desde Adão e Eva, Deus disse para a serpente, versículo de número 15 do capítulo 3: se porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o proto-evangelho, porque neste versículo, nosso Deus estava referindo-se que a semente da mulher seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o único responsável e capacitado em salvar o homem do seu pecado.
Meus irmãos, vamos nos colocar de pé, por favor, fazer uma oração. Amém. Eu vou passar aqui o microfone para o nosso irmão, depois que orar, para que ele possa fazer aquilo que está na programação dos irmãos, e depois nós retornaremos dando continuidade a esse maravilhoso e abençoado estudo da Palavra de Deus. Querido Jesus, te agradeço por tudo quanto até aqui o Senhor já tem feito, por esta maravilhosa, rica oportunidade, por tudo que já temos refletido na Tua Palavra e recebido a Tua Palavra, as Escrituras Sagradas que está diante de nós, onde a nossa alma, o nosso espírito está sendo edificado e alimentado pelo Senhor. Nesta noite, continue manifestando a Tua grandeza e o Teu poder, é o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém.